Vamos noticiar, na verdade, o que aconteceu, né? Na última quarta-feira, dia 10 de setembro, o Charlie Kirk participava ali de um evento numa universidade nos Estados Unidos. Era 13 horas de horário local, quando ele foi alvejado por um tiro a cerca de 180 metros de distância, né? Na hora do disparo, as pessoas se assustaram, saíram correndo. Os vídeos estão aí, porque era um evento com multidão, estava sendo televisionado não, transmitido ao vivo, e ele morreu na hora. Ele morreu na hora, ele era uma pessoa famosa, justamente pela pauta armamentista, mais de 2 milhões de pessoas o seguiam no Instagram, para se ter um exemplo, e ele era muito próximo, ele ajudou a aflorar o sentimento trumpista em 2022, nessa reeleição, quer dizer, na volta do Donald Trump no segundo mandato do líder republicano. Ele era um ativista político, conservador, e também cofundador da Turning Point USA. Ele era um líder jovem que tinha realmente bastante influência nessas pautas conservadoras, no que se baseia a liberdade de expressão estadunidense também. E aí, esse assunto chega aqui no programa Porão, no Descer na Lenha, depois de Maurinho e eu discutirmos sobre isso, o Vinícius também estava participando, se isso era fruto de lamentação, a gente não ia colocar em subir no nível jamais, porque a gente não vai enaltecer a morte das pessoas. Não é o caso. Eu sempre defendo que as pessoas precisam viver o bastante para repensarem, para mudarem, para refletir sobre seus erros em vida. Então, eu não vou ficar aqui com o punitivismo da morte. É igual se eu levantasse o preceito do bandido bom, bandido morto. Não, eu quero que ele seja preso, condenado e que julguem pelos seus atos, pelos seus crimes. O mesmo seria para o Charlie Kirk. Eu não quero que o Charlie Kirk... eu não queria que ele morresse. Eu o conhecia, Mauro, mas eu não gravei o nome dele e não sabia a real importância dele. Eu lembro de uma participação dele, justamente nesses programas de debate, né, Pinga Fogo, vamos dizer assim, no qual ele estava falando sobre o Vidas Negras Importam, né, sobre esse movimento, que vai voltar, inclusive, aqui, eu acho que no programa de hoje, e ele falava contra, né, o movimento, falando que era mimimi, de que os negros tinham importância e valia no cenário social e político estadunidense, que esse tipo de movimento só segregava, só separava, essas coisas que a gente já cansou de ouvir, que querem seguir dinamitando os coletivos negros e de minorias ao redor do mundo. Então, assim, o Charlie não merecia morrer, só que eu acho, e aí você pode vir Ninguém aqui merece concordar, morrer. discordar, Ninguém merece você pode, morrer, convenhamos, né? Ninguém. você pode vir aqui concordar, discordar. O que eu acho é que ele colheu o que ele plantou. Eu acho que quem semeia, né, violência pode retornar com a violência. Ah, Denis, como ele semeava a violência? Discurso armamentista. A lógica armamentista, para mim, é que sempre quem usa a arma quem porta uma arma e quem detém a arma de fogo, como colecionador, né, como o fã aficionado, quer usar. Ninguém vai ter uma arma de fogo e vai dar graças a Deus todo dia e vai ficar satisfeito, feliz, porque não precisou usar uma arma de fogo. E aí, quando eu falo isso, é porque eu acho que na primeira oportunidade ele vai usar, não na primeira, não na segunda, mas certamente na terceira. E aí ele vai ser assertivo quando usar arma de fogo? Não sei. Ele pode ser muito bem treinado a ponto de usar de maneira efetiva ou de causar um estrago maior. Por isso que eu sou contra o uso da arma de fogo, porque se até agentes de segurança, em oportunidades que precisam usar arma de fogo, não o fazem de maneira efetiva, imagine só um cara que tem uma segunda profissão que nada a ver uma primeira profissão que nada tem a ver com o porte de arma, com o uso de arma. Ele pode ser bem treinado, ele pode fazer os tiros, os treinamentos, coisa e tal, mas ele não é apto a estar nesse convívio rotineiro de ter que usar arma de fogo a qualquer momento. Então, assim, o Charlie Kirk e outros tantos podem levantar a bandeira armamentista, isso é legal, isso não é errôneo. A questão aqui é, para que fazer valer de tanto ódio? E outra coisa, né, Mauro? Nós não devemos demonstrar empatia pelo Charlie Kirk, porque ele era contra a palavra empatia, criticado por não ser
amoroso com outros grupos, criticado por não demonstrar justamente empatia com outras pessoas, ele falou que essa palavra empatia só corrobora a falsidade, que ninguém realmente é empático. Então a gente tem que fazer valer a opinião do Charlie, entendeu? Pelo menos nesse momento a gente não precisa ser empático. A gente tem que lamentar por quem sofre pela sua perda, familiares, filhos, amigos, gente que ele obviamente empregava, mas a gente não pode lamentar que um fascista morreu, porque ele era um fascistinha assim, neofascista 2.0, rebrand, com toda essa temática aí republicana que a gente vê cada vez mais. Então, assim, é triste o que aconteceu, a gente realmente lamenta a morte dele, mas não comemora, mas também a gente não vai ignorar os fatos. Ele teve o que ele colheu, não o que ele mereceu. A gente não vai sublinhar a ironia do fato, né? Claro que não. Claro que não. Não vai deixar de claro que não. a ironia do fato. É que fique muito bem claro para isso. A gente não está comemorando. E vou endossar o que o Denis falou, que, de fato, pessoas como Charlie Kirk mereciam ser presas. Mereciam ser presas. E não somente por encampar uma campanha armamentista. Não. Você fazer um tweet dizendo Guns Save Lives não é um crime. É burrice. E até onde se prova o contrário, burrice não é crime. Mas a gente tem outras falas dele, e eu juro que eu estava procurando aqui, por exemplo, ele dizendo, por exemplo, que mulheres negras não têm inteligência. Mulheres negras não têm inteligência. Você, da extrema-direita, apoia esse tipo de fala desse sujeito? Como o Denis disse, né? Você acha que ele era empático com as pessoas? Então, você acha que é preciso ter empatia com isso? Com esse tipo de pessoa? Empatia eu vou ter pela sua esposa, pelos seus filhos. Se bem que a esposa falou que ela vai continuar o legado dele, né? Não é tudo bem, né? Vou ter pelos filhos que não merecem, não têm ideia do pai que eles têm. Por ele, sim, vou ter empatia. Mas não vou ter por ele. A morte dele tem que ser lamentada, e muito. Fosse alguém de direita, fosse alguém de esquerda, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Né? Porque, bom, o Chupetinha tentou encampar dizendo que a esquerda mata, que o atirador era de esquerda. Não é bem isso, né? Mauro, o Kirk falou sobre um desses episódios de jovens invadindo escolas, universidades e matando as pessoas, seja por qualquer justificativa que for. Ele falou que isso era um risco, um dano a se correr, se fosse o caso de se manter ainda a possibilidade das pessoas usarem armas livremente. Nessa lógica aí, armamentista nos Estados Unidos, de que cada pessoa deva proteger proteger a sua propriedade privada, né? Porque isso é o bem maior que ele pode ter em vida, até mesmo a própria vida, né? E em segundo plano, de que se acontecesse isso, era normal. Por isso que muito se fala nos Estados Unidos de que para além de segurança, os próprios policiais, os próprios professores e porteiras, as pessoas que cuidam ali de acesso, também deveriam ter arma de fogo para romper essa possibilidade de alguém já invadir atirando, uma vez que a pessoa possa, né, sacar a arma na entrada e não fazer isso na própria sala de aula. Então, assim, ele não demonstrando qualquer coerência com o fato de que é inadmissível imaginar que crianças matem outras crianças, ou de que adolescentes possam se vingar no futuro, adultos, jovens adultos, voltar a uma faculdade, voltar a um colégio onde sofreram bullying, ou sobre qualquer justificativa, matar outras pessoas. Não. Para ele, isso daí era algo que poderia acontecer, mas que se valesse da possibilidade das pessoas possuírem armas ainda no futuro, então tudo bem. Cara, que tipo de comentário é esse, cara? Que tipo de pessoa é essa? Por isso que eu vou repetir. Fala. Não, vou repetir. Não, eu vou repetir. Ele não merecia isso, mas ele colheu o que ele plantou. Quer ver uma outra frase dele? Infelizmente, eu tô com um vídeo aqui, mas ele não tem legenda. Era melhor para os negros quando eram escravos, pois cometiam menos crimes. Aí. Aliás, tem uma frase, vou colocar aqui para você ler, Denis, sobre uma manifestação dele sobre o genocídio de Gaza, né? Cadê? Já ouvi também. Cadê? O WhatsApp aqui.
As mortes de mulheres e crianças em Gaza são culpa do Hamas, não de Israel. Assim como as mortes no Japão durante a Segunda Guerra Mundial foram culpa do Japão, não dos Estados Unidos. Quando um governo se envolve em agressões assassinas e sem provocação, ele é o culpado por tudo que resulta. Ainda tinha isso. Ainda tinha isso no combo. Puta que pariu. Ainda tinha Puta que isso no pariu. combo. Não, são inúmeras Uhum. falas, cara. São inúmeras falas. Para além de polêmicas, são preconceitos, né? São opiniões que separam, né? Que dividem. E, assim, foi o que você falou. Eu acho que, assim, em percentual, acho que 70% dos bolsonaristas ou de pessoas que se identificam até com trumpismo aqui no Brasil não conheciam de fato, apesar de ele ser uma pessoa conhecida mesmo. Mas vão lamentar a morte dele agora, estão usando esse subterfúgio, comparando com Marielle Franco, que é de uma desonestidade tremenda, né? Mal caratice, né? Falar que a gente tem que lamentar também, porque criticamos quem fazia piada com a Marielle. Eu não vou nem comparar as figuras, né? Assim, não cabe nem comparação, essa coisa de gente mau caráter. Você tem mais alguma coisa para botar dele aí? Tenho, consegui uma frase aqui com legenda. Manda. Michelle Obama. Vou botar aqui. Joy Reid and Michelle Obama and Sheila Jackson Lee and Ketanji Brown Jackson were affirmative action picks, we would have been called the racist. But now they're coming out and they're saying it for us. They're coming out and they're saying, I'm only here because of affirmative action. Yeah, we know. You do not have the brain processing power to otherwise be taken really seriously. You had to go steal a white person's slot to go be taken somewhat seriously. Play cut 52. But I rise today as a clear recipient of affirmative action, and particularly in higher education. I may have been admitted on affirmative action, both in terms of being a woman and a woman of color, but I can declare that I did not graduate on affirmative action. This is my personal story. I hear because of action affirmative. She can't even say that. We know. It's very obvious to us that you were not smart enough to be able to get in on your own. I couldn't make it on my own, so I needed to take opportunities from someone more deserving. You know, this is how arrogant Joy Reid and Ketanji Brown Jackson and Michelle Obama and Sheila Jackson Lee are. They're so narcissistic, they think this is persuasive. They think we're like, oh, of course. That's why we need affirmative action, because you have impressed us with your brilliance. Of course. Oh, no. Imagine the world without Joy Reid. Imagine the world without Sheila Jackson Lee or Michelle Obama or Ketanji Brown Jackson. They think this is persuasive. They think as they kind of now reveal that I'm only here because of anti-white, anti-Asian forced discrimination policies that turned me into a bitter, resentful activist that hates white people. Cara, o que a gente está vendo aqui, basicamente, é o Charlie Kirk dizendo que mulheres negras não têm capacidade de processamento cerebral para serem levadas a sério e precisam roubar a vaga de uma pessoa branca para tal. É isso. Já ouvimos falas parecidas aqui, né, de um ex-presidente falando que você não gostaria de subir voo com um piloto que foi cotista no passado, né? Você lembra disso, né, Mal? Uhum. Algo parecido. Isso, me lembro, enfim. Bom, vamos aqui a algumas reações, né? E eu vou falar duas rapidamente para a gente terminar. Diga. Só para lembrar que o Kirk era antivacina, dizia usar hidroxicloroquina durante a pandemia de 2020, também culpava a China pela propagação do vírus como uma maneira de dominação global. A gente sabe, né, Mauro? Preenche o checklist e o combo, né? A gente sabe. Bom, primeira reação, Lucas Pavanato, vereador do PL, do MBL, lá de São Paulo. Acho que São Paulo não tem problemas para serem resolvidos. Olha que São Paulo é uma cidade maior do que muitos países da Europa, né? Uma população maior do que muitos países da Europa.
Ele apresentou projeto para renomear uma rua dos Jardins lá em São Paulo. A rua Estados Mentira. Unidos Charlie. Ah, mentira. Mentira. Exatamente. Você tá de sacanagem. Uhum. Caralho. Assim, não se tem nada o que fazer. Tá aqui, ó. Vamos pro site do Terra aqui. Vou compartilhar aqui com vocês, para vocês verem. Opa, não, isso não é compartilhar, agora sim. Aqui, ó. Vereador quer renomear a rua em homenagem a Charlie Kirk. Lucas Pavanato, vereador mais votado da história de São Paulo, propôs renomear a Rua Estados Unidos, no bairro Jardins, para Rua Estados Unidos Charlie Kirk, em homenagem ao líder conservador que foi morto durante o evento da universidade na última quarta-feira, em 10 de dezembro. Em sua campanha, Pavanato apresentou propostas que impõem pessoas trans, proibição de pessoas trans e banheiros femininos e investigação de grupos que ele classifica como terroristas por invadirem propriedades na cidade, enfim. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E a gente desce a lenha também aqui no Chupetinha, né? Porque dizem que o Chupetinha está querendo um pouco levantar a cortina de fumaça, tá? Em relação à condenação do Bolsonaro. Porque, de fato, não houve nenhum tipo de manifestação dele depois da condenação. Tudo bem, os fatos coincidiram, né? Mas ele levantou uma bandeira de que a esquerda mata, né? A esquerda mata. Assim como a esquerda teria tentado matar Bolsonaro em 2017, assim como a esquerda matou Miguel Uribe na Colômbia, tentou matar, ou teria tentado matar, né? Donald Trump na eleição do ano passado, e como a esquerda teria matado agora o Charlie Kirk. Ele levantou e encampou. Mas, Denis, me fala. Descobriram que prenderam a pessoa depois de descobrir que essa pessoa não era, né, um suspeito, né, o suspeito não era de fato quem matou, e depois prenderam a pessoa. Quem era a pessoa, Denis? Cara, o Tyler Robinson, de 22 anos, ele foi preso depois da descrição, das fotos, que ele aparecia ali próximo ao local. Ele assumiu a autoria, segundo as investigações do próprio FBI. Ele teria revelado para o pai que tinha sido o assassino do Charlie Kirk, e foi preso ontem, na última sexta-feira, vulgo dia 12 de setembro. Ao que parece, as informações elas são imprecisas, mas, de maneira geral, ele estava longe de ser alguém de esquerda ou de esquerda radical, nem democrata ele era, apesar de ter votado nas últimas eleições, sem preencher fichinha de filiação partidária alguma. Ele era trumpista ainda em 2016, sempre foi ligado ao Partido Republicano. Ligado, eu digo, como entusiasta, né, como eleitor do Partido Republicano. Então, ele está longe de ser membro do Partido Comunista, ele está longe de ser eleitor do Bernie Sanders, por exemplo, está longe das pautas progressistas ou de esquerda nos Estados Unidos. Então, assim, já cai por terra essa falácia, já cai de primeira essa oportunidade da direita de falar que a esquerda mata, de que os líderes, os representantes da direita estão sendo assassinados, sofrendo atentados pela esquerda. Mentira, né? O Adélio, por mais que tenha sido filiado ao PSOL no passado, infelizmente, né, prova-se que ele era um incapacitado mental, problemas psicológicos, psiquiátricos, que o fizeram... agiu por conta própria. Que agiu por conta própria, a despeito de toda a teoria da conspiração possível, de todas as maluquices que tentaram imputar e tentaram levantar. Ele realmente é um lobo solitário, com devaneios, com falas imprecisas, quis matar o Jair Bolsonaro. Lembrar que o Lula também sofreu tentativa de assassinato na caravana que ele fazia ali no Paraná, após soltura, ainda em 2019, se eu não estou enganado, no ano seguinte, 2020, tiros contra a sua caravana no ônibus, e agora com a condenação também estava ali a possibilidade de tentativa de assassinato por envenenamento, tanto dele e também morte do vice Geraldo Alckmin. Então, assim, que o Tyler também seja preso, fique preso e seja julgado pelos seus crimes.